Olá! Boa noite! Excepcionalmente hoje, sexta-feira, eu tô gravando a nossa meditação à noite, né? Eu mandei mensagem para muitos de vocês dizendo que, graças a Deus, pelo trabalho nosso de cada dia, eu precisei adiantar várias coisas do meu trabalho durante o dia. Então, eu tô gravando a nossa meditação à noite. E nada melhor do que terminar uma noite de sexta-feira com alimento vivo, o pão vivo que caiu do céu, a palavra de Deus. Então, para a gente começar, vamos orar? Senhor, obrigada por mais esse dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido. Obrigada pela vida de cada homem e mulher, cada irmão e irmã que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu abençoo a vida deles, Pai, e declaro, Senhor, que não importa o que venha contrário ao propósito que eles têm na vida deles, o que venha contrário, Pai, vai ser totalmente derrubado, porque o Senhor acalma, o Senhor é que luta por eles. Eu declaro na vida de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo que não importa nenhuma tempestade que venha, eles serão fortes e conseguirão suportar, porque o Senhor é a força deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só que maravilha. Sexta-feira, final da semana, amanhã sábado, muitos de vocês estarão em casa descansando, alguns vão trabalhar e isso também é uma bênção, porque o trabalho é muito gratificante, é uma coisa que, né, hoje, pelo período do dia, eu não gravei o vídeo porque eu estava trabalhando, isso é uma coisa muito boa. Né? Nós trabalhamos, ganhamos o nosso sustento, temos possibilidade de pagar as nossas contas, e isso é muito maravilhoso, é uma bênção de Deus. E eu quero dar aqui continuidade ao estudo, à meditação que nós temos feito essa semana, no livro de Marcos 6, em que nós estamos falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Até o momento, nós aprendemos a importância de não ficar ansioso por nada, justamente porque quando nós ficamos ansiosos é porque nós não estamos colocando a nossa fé em Jesus Cristo, que vai prover, que vai multiplicar aquilo que nós temos nas mãos e vai fazer com que tudo não seja apenas o suficiente, mas que seja muito mais do que suficiente e ainda sobre, né? Nós aprendemos também a importância de ter alguém para caminhar junto, de não ficar sozinho. E além disso, de ter uma pessoa que seja de confiança, para que nós possamos ter essa pessoa para nos segurar quando a gente cai. E da mesma maneira também a gente segurar essa pessoa se ela cair, e para que nós possamos nos abrir. Jesus ensinou a importância de estar em grupo. Outra coisa importante que nós aprendemos essa semana, nós aprendemos sobre a importância de olhar as coisas com os olhos espirituais. Porque quando nós olhamos de maneira natural, muitas vezes nós vamos ter uma interpretação errada, ou nós não vamos conseguir achar nenhum sentido nas coisas. Agora, quando a gente enxerga da maneira como Deus enxerga, que é de um jeito espiritual, então muitas coisas passam a fazer sentido, principalmente se nós estamos baseados na palavra de Deus. Outra coisa importante que nós aprendemos é sobre ser fiel no pouco. Deus honra todo aquele que, quando tem pouco, trata isso com gratidão. Não importa se ganha um salário mínimo, se mora em uma casa pequena, se o trabalho é para limpar o chão. Se você é grato por aquilo que você tem, coisas boas, coisas melhores vão vir na sua mão. Porque a gratidão abre portas para as bênçãos, para a prosperidade na nossa vida. E hoje eu quero concluir nossa meditação, avançando um pouco mais no texto de Marcos 6. Nós lemos sobre a multiplicação dos pães e peixes, e um pouquinho mais adiante neste texto, a partir do versículo 45, diz o seguinte:
Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subindo do barco para estar com eles, o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Olha só que interessante. Depois da multiplicação dos pães e peixes, né, os discípulos, voltando um pouquinho, os discípulos queriam mandar a multidão embora. Lembra que a gente falou que os discípulos queriam mandar todo mundo embora para que eles fossem buscar comida por conta própria. E Jesus disse: não, dá comida para eles. E aí, depois de alimentar a multidão, Jesus despediu todo mundo. Jesus mandou todo mundo para casa, mas não mandou ninguém para casa de barriga vazia. E aí, depois disso, Jesus fez os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. E ele ficou. E foi orar. Despediu a multidão e foi orar. E quando já era de madrugada, Jesus olhou e viu que os discípulos estavam remando com muita dificuldade. Bem, eles estavam no mar. Certamente eles tinham um barco à vela. E como o vento era contrário, eles tiveram que baixar a vela e remar. Só que eles estavam com muita dificuldade. Então Jesus foi até eles, certo? Olha só o princípio que está dizendo aqui. Olha como isso é importante. Eles não entenderam a multiplicação dos pães porque o coração deles estava endurecido. E aí, quando Jesus foi até eles, andando sobre as águas e entrou no barco, o vento cessou. Aquela tempestade que estava vindo contra eles cessou, parou. Então, eu falei que compreender esse milagre de multiplicação dos pães e peixes é essencial para que a prosperidade na sua vida seja concretizada. É a porta para que todos os outros milagres e promessas de Deus se concretizem na sua vida. Por quê? Quando você compreende o que foi essa multiplicação de pães e peixes, você começa a entender tudo que nós já conversamos até aqui, que é o seguinte: para que ficar ansioso? Quando você fica ansioso, tudo é uma tempestade na sua vida, tudo tá contra você, os ventos são contrários, e aí você fica ansioso porque você não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. Você não tem ninguém perto de você que possa te dar um suporte, que possa te ajudar. Você não vai ter o seu coração tranquilo, o seu coração descansado de que tudo vai dar certo. E mais, você vai reclamar. Você não vai ser grato por aquilo que você tem e por aquilo que está acontecendo na sua vida. Você não vai enxergar como sendo algo bom, né? Eu falei em outro vídeo que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Significa o seguinte: para pensar, se tudo, e quando eu digo tudo, é tudo, a palavra é específica, ela não disse algumas coisas, poucas coisas, a maioria das coisas, não, a palavra disse tudo, então é tudo. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, significa que se está vindo uma tempestade contra você, Deus vai usar esta tempestade para te abençoar. Então, no final das contas, não existe nada que seja realmente ruim. E a questão aqui é a seguinte: quando você fica ansioso, você não consegue acalmar a tempestade. Quando você não tem alguém perto de você que possa realmente, em quem você possa confiar e que te dê suporte, você não vai conseguir acalmar a tempestade. Se você não descansar o seu coração, confiando que Deus está lutando por você e está te protegendo, você não vai conseguir acalmar a tempestade.
Se você não for grato pelo que tem e fiel no pouco, você não vai receber o muito e, portanto, não vai conseguir acalmar a tempestade. Então, pegue esse princípio para sua vida. Para acalmar a tempestade que você está vivendo, Jesus precisa estar no seu barco. Porque é Ele que tem o poder de acalmar a tempestade. E Ele vai te dar toda a provisão. Ele não vai te deixar ir embora de barriga vazia. Ele vai te dar a provisão e vai te dar a proteção que você precisa para enfrentar e vencer a tempestade. Essa é a meditação que eu quero deixar para você hoje. Vença as tempestades deixando Jesus entrar no seu barco. Olha só, um beijo no seu coração, um final de semana muito abençoado e até segunda-feira.